Olá, bem-vindo ao Diário da Bastilha. No último episódio, falamos sobre o levante da burguesia e da pequena nobreza contra o absolutismo na Inglaterra. Hoje iremos viajar para outro continente e visitar o mundo colonial britânico. O Tratado de Paris de 1763 pôs fim à Guerra dos Sete Anos, um conflito entre metrópoles na corrida por terras coloniais na América do Norte, que envolveu Inglaterra, França e Espanha. Paris saiu como a grande derrotada, perdeu extenso domínio colonial e voltou para a Europa humilhada. Até a Espanha recebeu espólios, como por exemplo o estado da Louisiana. A Grã-Bretanha se transformava assim no mais rico império desde Roma. Nas 13 colônias havia intenso crescimento demográfico, expansão territorial e desenvolvimento econômico. Tal expansão se dava a oeste, em direção às possessões francesas. Eram colônias muito diferentes entre si, sendo as mais setentrionais, industrializadas e assentadas na produção agrícola de pequena propriedade, e as austrais apoiadas no latifúndio. Socialmente, as 13 colônias absorveram grande massa de refugiados da Revolução Inglesa, notadamente puritanos e calvinistas, com forte ideário antimonárquico. As colônias prosperaram com o comércio, a agricultura e a indústria, mas também enfrentaram conflitos com os povos indígenas, os franceses e os espanhóis. Em 1763, a Grã-Bretanha venceu a Guerra dos Sete Anos contra a França e seus aliados, e garantiu o controle sobre a maior parte da América do Norte. No entanto, essa vitória teve um custo alto e a Grã-Bretanha decidiu aumentar os impostos e as restrições comerciais sobre as colônias para pagar a dívida da guerra, além de garantir a ocupação militar na América do Norte. Isso porque o arroxo era tão grande que os ingleses já não aguentavam mais a majoração de impostos. A dinâmica de resistência às ordens da metrópole se iniciam com a proclamação de 1763, na qual a Inglaterra cria mais 3 novas instâncias de governo na América do Norte: Flórida, Flórida Ocidental e Quebec. Além disso, converteram os Montes Apalaches em reserva indígena, buscando um apaziguamento nas relações entre índios e colonos. Esses eventos levaram à formação do primeiro Congresso Continental de 1774, que foi uma reunião de delegados das 12 colônias, exceto a Geórgia, na Filadélfia, para discutir uma resposta unificada às ações britânicas. O Congresso enviou uma petição ao rei Jorge III, pedindo o reconhecimento dos direitos das colônias e a revogação dos atos injustos. O Congresso também criou uma associação para organizar um boicote econômico contra a Grã-Bretanha e recomendou que as colônias formassem milícias para se preparar para uma eventual guerra. A guerra começou em 19 de abril de 1775, quando as tropas britânicas tentaram apreender um depósito de armas em Concord, Massachusetts. Esse foi o primeiro confronto armado da Revolução Americana e ficou conhecido como o tiro que foi ouvido em todo o mundo. A notícia da batalha se espalhou rapidamente e mais colônias se juntaram à resistência contra a Grã-Bretanha. O Segundo Congresso Continental foi o órgão que liderou a Revolução, coordenando a guerra, a diplomacia e a política. Em 4 de julho de 1776, o Congresso adotou a Declaração de Independência, que foi um dos documentos escritos por Thomas Jefferson que proclamou que as 13 colônias eram estados livres e independentes, e que tinham o direito de se separar da Grã-Bretanha por causa dos abusos e tiranias do rei. A Guerra de Independência durou até 1783 e foi marcada por várias batalhas, vitórias, derrotas, alianças e traições. Sabendo das rivalidades entre França, Espanha e Grã-Bretanha, Benjamin Franklin foi enviado a Paris para conseguir o apoio francês na Guerra de Independência. A França, a princípio, ajudou com armas e empréstimos, mas não quis reconhecer de plano a independência americana, pois sabia que isso significaria declarar guerra aos ingleses. Os britânicos, por sua vez, tentaram explorar as divisões entre os colonos e recrutaram mercenários, índios e escravos para lutarem ao seu lado. A vacilação parisiense teria uma reviravolta com a vitória americana na Batalha de Saratoga, na qual, pela primeira vez, Londres buscou negociar com os insurgentes. Essa perspectiva não era interessante à França, que tinha interesse em trazer os estados insurgentes para sua zona de influência. Dessa forma, entra de cabeça na guerra, um apoio sem o qual os americanos certamente não conseguiriam alcançar sucesso, ao menos não naquela conjuntura.
Manobrando a informação de que a Inglaterra estava em conversas com as colônias, Franklin utilizou o fato como trunfo diplomático e logrou a assinatura de 2 tratados, um de comércio e amizade, que reconhecia os Estados Unidos, e outro militar. Conseguiu garantir que a França não reclamasse nenhum território parte das 13 colônias, mas também salvaguardou que qualquer anexação francesa de território britânico seria reconhecido pelos Estados Unidos. Ficou assente também que não haveria paz em separado entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Já a Espanha, por mais que tivesse laços dinásticos com a França, demorou mais para entrar no conflito, pois temia que suas colônias fossem contagiadas pelo movimento de libertação que acontecia na América do Norte. Ela nunca pôde estar tão correta. Somente entrou no conflito a partir do Tratado de Aranjuez com a França, na qual esta se comprometia a lutar ao seu lado até a conquista de Gibraltar. O apoio franco-espanhol foi crucial para os americanos sobrepujarem a Marinha Britânica no teatro de guerra, na batalha decisiva de Yorktown. Após essa derrota, os ingleses entabularam conversas diretas com Franklin em Paris, desobedecendo a cláusula de não realizar paz em separado. Porém, a França não reagiu muito a isso. Pelo contrário, utilizou como fato político para ela também trair a Espanha e deixá-la ver navios em Gibraltar. Depois de acertar os termos bilateralmente, uma conferência entre todas as potências envolvidas negociaram o Tratado de Paris, mais um Tratado de Paris, que reconhecia a independência americana. O Diplomatas de Synod é um podcast mantido unicamente pelo apoio dos seus ouvintes. Se você quer que esse projeto cresça, entre em apoia.se/Diplomatas de Synod ou manda um pix para diplomatasdesynod@gmail.com. Até mais!